novo. Quem está feliz com Jesus aí? Vocês estão dormindo? É domingo de manhã, né? Está perdoado. Quem está feliz com Jesus aí? Está quase melhorando. Está quase melhorando. Por isso, neste momento, fica de pé. Queria convidar a Rose, minha amiga, pastora Rose, Rosilene Brás. Estenda as mãos aqui para a vida dela. Comece a orar aí no seu lugar pela vida da pastora Rose, pelo elas, pelos ministérios ali com mulheres. Pai eterno, nós colocamos, meu Pai, a vida da tua filha diante do Senhor. Pai eterno, nós te pedimos, usa ela com graça, com sabedoria, com unção. Pai eterno, que nesta manhã ela possa estar, ó Deus, debaixo da tua graça, da tua unção, em nome de Jesus. Usa ela com ousadia na palavra, com conhecimento, meu Pai, com sabedoria. Pai eterno, no nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado pela vida da tua filha. Nós, como igreja do Senhor, a abençoamos, meu Pai, e colocamos ela nas tuas mãos, meu Pai. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse domingo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor vai usar a vida dela, meu Pai, para trazer a tua espada, a espada que corta, que discerne, ó Deus eterno, que traz entendimento, meu Pai. Muito obrigado por este momento de adoração, de louvor, que é a tua palavra, meu Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Todo mundo está feliz? Nós estamos aqui, né? Louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Vamos primeiro fazer a nossa leitura, a nossa fala da Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Você que trouxe a Bíblia, seja no celular, a Bíblia mesmo. Nós vamos declarar. Em nome de Jesus. Vamos lá? Levanta sua Bíblia bem alto, vamos declarar. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei eu mesma. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis assentar. A gente está ministrando aqui, né? Nós estamos na série de falar sobre os ídolos, né? A gente está lendo o livro Deuses Falsos. E tem trago muita coisa das nossas vidas. E eu fiquei com o capítulo 3, e ele fala muito, né, que vai falar sobre o dinheiro. E não é fácil estar aqui para falar de dinheiro, não. Porque a gente vê, quando a gente lê, eu vejo que cada capítulo, né, que a gente está tendo, que os pastores separaram para a gente, está mexendo com a gente. E eu louvo a Deus que muitas coisas aqui que eu li aqui, que vou trazer para vocês, saiu da minha vida em nome de Jesus. Mas eu pude detectar que eu tinha algumas coisas aqui. E graças a Deus, orando ao Senhor, pedindo a Deus, Deus me deu graça. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia. A gente vai começar lendo a história de Zaqueu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 19. A gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 9. Lucas 19, do versículo, capítulo 19, versículo 1 ao 9. Amém. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus. Ele havia de passar por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. A história de Zaqueu, gente, sempre me chamou a atenção. Mas estudando, trouxe mais clareza sobre Zaqueu, um cobrador de impostos, né? E a gente vê que por ele cobrar impostos, ele era um homem que não era muito bem-vindo na sociedade. Imagina o cobrador cobrando, era uma pessoa que as pessoas não gostavam dele porque ele não cobrava o certo, ele cobrava para mais. Naquela época, na época de Zaqueu ali em Roma, podia cobrar para mais. E como que as pessoas olhavam para ele? Como que ele tinha essa liberdade, igual nós de estarmos aqui? Como que ele tinha essa liberdade de estar no meio da multidão, ou no meio do povo? Porque um homem que cobrava, e cobrava 3 vezes mais, ou 4 vezes mais daquilo que era justo, era um homem que a sociedade não se dava muito bem com ele. Um dos motivos por que Lucas chamou nossa atenção, um dos motivos por que essa história chamou a minha atenção, o tema de hoje, o que eu trouxe, o que a ganância pelo dinheiro pode fazer. Nós estamos falando sobre os ídolos, e um dos ídolos que nós estamos trazendo hoje aqui é o dinheiro. E o dinheiro, ele traz muitas coisas que eu vou tentar trazer para nós aqui. Mas o que a ganância pelo dinheiro pode fazer? Aqui fala um dos motivos que chamou a nossa atenção para Zaqueu foi o fato de ele não apenas ser um cobrador de imposto comum. Ele era um homem rico ali em Jericó. Ele era um homem muito rico. Então, por que ele pegava tanto riqueza? Eu quero trazer para nós hoje que o que eu vi, que quanto mais a gente tem dinheiro, mais a gente quer ter. Se nós não pedimos ao Espírito Santo de Deus para nos controlar diante do dinheiro, ele se torna o nosso Senhor. Ele se torna como que eu não estou podendo, eu não estou conseguindo ver o que o dinheiro está causando na minha vida, porque ele me seduz, ele se torna o meu Senhor. Ele não pode tornar o meu Senhor. E aqui nós vemos assim, Jesus disse aos ouvintes, né? Lá em Lucas capítulo 12, 15, ele fala assim: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. O que é cobiça? Jesus nos advertiu acerca, né? Quando a gente lê Lucas capítulo 11 e capítulo 12, Jesus está dando a nós várias instruções lá do que nós não podemos fazer. Jesus está nos ensinando o que nós não podemos trazer para dentro de nós. Jesus ali está nos ensinando, ele fala sobre a preocupação, ele fala sobre a cobiça, ele fala sobre a ansiedade, ele fala ali por que a gente às vezes preocupa do que nós vamos comer, do que nós vamos vestir, essa preocupação. Então Jesus, a palavra de Deus, eu estava hoje de madrugada orando ao Senhor, e eu falei com o Senhor assim: Pai, às vezes a gente procura respostas, nós cristãos procuramos respostas em outras coisas, e a Bíblia é completa do ensinamento que Deus traz para nós. Deus explica a gente tudo, Deus ensina a gente tudo. E aqui nós vemos que a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisa que ele possui, em relação aos bens a ser devido pelo que tem e consome. Aqui nós escrevemos que a identidade pessoal com a base de suas posses, consumo, refere-se perder o patrimônio, não restará nada. Eu pude ver, eu até escrevi aqui, uma das coisas talvez não tenha a ver aqui com o texto, mas foi o que trouxe para mim. O homem muito rico, de muitas posses. Não é errado você ter muitas posses. Não é errado você ter dinheiro. O errado é você esquecer de Deus. O errado é você colocar o dinheiro no lugar de Deus.
O errado é você colocar suas posses no lugar de Deus. E aí, quando eu estava estudando, eu comecei a lembrar da pandemia. Aquelas pessoas que não estavam com as suas finanças, aquelas pessoas que não estavam com as suas posses diante de Deus, tinha posse, tinha o dinheiro, mas que não colocou diante de Deus, colocou as posses, colocou o dinheiro que ele tinha, colocou as riquezas que ele tinha, o poder que ele tinha, tudo que ele tinha. A pandemia, ela veio em geral. Muitos ficaram doidos. Muitos tiveram que fechar a empresa. Muitos tiveram que mandar funcionários embora. Muitos perderam tudo. Outros até perderam a vida. Outros suicidaram. Porque o que eu vou fazer? Outros entraram na dívida. O banco começou, empréstimo. Não sei se chegam para vocês, empréstimo. E foram fazer empréstimo. E aí o que acontece? O dinheiro não chegou, não veio. E como pagar esse empréstimo? Aí vem a loucura. Mas quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, tudo nas mãos do Senhor, nós podemos ficar desesperados, porque isso faz parte da gente. Mas o nosso desespero não pode passar do Deus que nós servimos. O nosso desespero, a nossa inquietação, ela não pode passar do Deus que nós servimos. A palavra do Senhor diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Então o que eu estou querendo dizer para nós nesta manhã, qual tem sido o ídolo que está dentro de você, que às vezes você tirou ele do lugar de Deus, você afastou Deus e colocou ele em primeiro lugar. E nós vamos saber aqui da história de Zaqueu e outras coisas que nós vamos saber aqui. É uma das coisas que Jesus, ele quer, é a sua vida. O valor é a sua vida, não as suas finanças, não o que você tem. Jesus quer uma vida sua pessoal. Ele quer te prosperar. A palavra do Senhor diz que o justo não mendigará o pão. A palavra do Senhor diz que nós teríamos de dar e não pedir emprestado. Porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Mas o que eu aprendi nessa leitura e lendo a palavra de Deus, em quem eu tenho colocado no lugar de Deus? Qual ídolo? Qual ídolo? Então a minha oração é para que Deus nessa manhã possa mostrar para nós, assim como ele fez com a vida de Zaqueu, que ele possa trazer para nós qual tem sido. Quando vem essas ministrações, é porque Deus, ele quer tocar nos nossos corações, assim como Deus tocou na vida de Zaqueu. De acordo com a Bíblia, os idólatras fazem 3 coisas com seus ídolos. Então, de acordo com a palavra de Deus, os idólatras, aquele que idolatra, aquele que pega a sua imagem, idolatra um Deus que não fala, um Deus que não anda, seja o seu dinheiro, seja o que você está fazendo. 3 coisas que eu apontei aqui: eles amam, confiam nele e obedecem. Os que amam o dinheiro são aqueles que se acham sonhando acordado, fantasiando com novas maneiras de ganhar dinheiro e com novos bens para comprar, e olhando com inveja para quem tem mais do que ele. Então, os idólatras, a primeira coisa que ele faz, além dele sonhar acordado, além dele ter o dinheiro, ele começa a ter inveja da pessoa que tem. Então ele começa a querer mais do que a pessoa. Eu tenho uma história para contar de uma pessoa que ela não era rica, mas era próspera. Essa pessoa tinha empresa, essa pessoa tinha açougue, essa pessoa tinha moto, essa pessoa tinha 2 carros, essa pessoa fazia as viagens, foi para Disney com os filhos. Essa pessoa tinha muito dinheiro mesmo, não faltava dinheiro para ele. Só que quando a gente falava com ele de Jesus, ele falava assim: eu que não trabalho não para me ver se eu vou comer, se eu vou beber. Tudo bem, nós temos que trabalhar sim, mas a gente não pode colocar o trabalho na frente do nosso Deus. A gente não pode colocar o que eu tenho, né? A minha faculdade, o meu ensino, a minha força. Eu tenho que pedir para Deus.
E essa pessoa era muito orgulhosa, porque uma das coisas, quem tem poder muito alto, que não tem Deus na vida, não coloca Deus na vida, ele começa a ficar soberbo, orgulhoso, achando que tudo vinha dele, que tudo era ele que fazia. Só que essa pessoa, ela começou a ficar doente, ela começou a ter uma dor nas pernas. E essa dor nas pernas, ele foi gastando. E aí, do nada, porque tinha feito muito empréstimo, perdeu a empresa, perdeu o açougue, perdeu o sacolão, perdeu sua moto, perdeu o seu carro. Não perdeu a vida dele porque Deus não quis, porque Deus tinha propósito na vida dele. E um dia, eu chegando para essa pessoa, a gente sempre falava com ela: Jesus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. E ele teve que perder tudo, quase perdeu a vida. Hoje, para a glória do Senhor, ele é um servo do Senhor. Deus está colocando tudo de volta para ele. Mas Deus teve que mostrar para ele quem que era o dono. Era Jesus. E às vezes, isso também pode estar acontecendo com um de nós aqui. Nós podemos achar que eu posso. Então aqui fala, né, do dinheiro, os bens para comprar e ter inveja. Agora, os que confiam no dinheiro, sentem-se ter o controle da própria vida e está seguro e garantido por causa da sua fortuna. Essa pessoa estava segura e garantida por causa da sua fortuna. Era bom, era. Mas o ruim é quando nós abrimos a nossa boca para falar que é meu, eu que trabalhei, eu consegui. E nem agradecer o Senhor pelaquilo que Ele me deu. E nós vemos que a idolatria também nos torna servo do dinheiro. Como servimos reis, magistrados, terreno, assim vendendo a nossa alma aos nossos ídolos. E lá em Lucas 12 fala a respeito, né, disso, 12, 22, ele fala a respeito que essas pessoas não são umas pessoas tranquilas. São pessoas que são muito ansiosas de querer mais, sabe? A doença vem da ansiedade. A doença vem de você trabalhar, de você querer. Quanto mais você adquire, você vai buscando, você vai querendo. Mas você esquece que você está colocando Deus para trás e olhando para aquilo que você está vendo assim, ó, aquilo que você está recebendo, as riquezas desse mundo. E as riquezas desse mundo nada vale para nós, não ser a riqueza que vem do Senhor. Ele está trocando o versículo que diz lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele está buscando primeiro as outras coisas acrescentadas, para depois buscar o reino de Deus. Só que tem que, quando as outras coisas estão sendo acrescentadas, ele esquece de Deus. Se as coisas, quanto mais as coisas estão sendo acrescentadas, ele esquece de Deus. Quando Jesus afirma que servimos, né? Quando Jesus afirma que servimos ao dinheiro, usa a palavra que indica o serviço solene oferecido. Quando a gente começa a servir muito dinheiro, o que acaba fazendo? Você começa a ser escravo dele. A Bíblia fala isso conosco. Você começa a ser escravo, não dono. Você não começa a organizar o seu dinheiro, ele começa a te escravizar tanto, que você afasta, você tem medo das pessoas, ou roubar aquilo que você tem, e você vai afastando, e vai afastando o Senhor. E com tudo que você tem, a palavra de Deus diz: loucos, essa noite pedirão a sua alma. Com tudo, com toda a riqueza que você tem, que você não serve um Deus, se você tem alguma idolatria, algum ídolo dentro de você, que essa manhã esse ídolo pode sair em nome de Jesus. Que essa manhã o Espírito Santo de Deus, ele venha revelar para nós. Se a sua identidade é segurança em Deus, as riquezas não pode controlar por meio da preocupação. Se a sua segurança está em Deus, eu creio que todo mundo aqui, a segurança está em Deus. Então,
Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar naquela ansiedade. Em questão que eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Eu tenho que correr. Eu não posso ficar sem. Observe que em Lucas 12, Jesus disse: cuidado, evitai todo tipo de cobiça. Uma declaração notável. Pense em outro pecado tradicional contra o qual a Bíblia nos adverte: o adultério. Jesus não recomenda. Cuidado. Evita cometer o adultério. Ele não precisa de falar isso com nós. Evita cometer o adultério. Ele não precisa de recomendar para nós. Evita cometer adultério. Porque quando você está cometendo adultério, você mesmo sabe que está errado. Você mesmo sabe que está errado. O Espírito Santo, ele vai falar com você. Ele vai mostrar a você. Quando está na cama com o cônjuge de outra pessoa, você sabe o que está fazendo. No meio do caminho você diz: oh, espera um pouco, acho que isso é adultério. Os casados, também a gente vê aqui com o negócio do dinheiro, poder, né? Poder. E aí ele começa a estragar o seu relacionamento também. Você acha que você pode trair. Mas aqui a Bíblia não está pedindo para você evitar. Ela está pedindo para você estar atento. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você que você está errado. Porque isso tudo vem do dinheiro, sim. Porque quando a gente está idolatrando o dinheiro, a gente começa a tomar fama, né? A ter status, né? Você começa a achar que você pode. E aí as coisinhas, né? As raposinhas vão entrando assim dentro da sua casa. As raposinhas vão entrando assim dentro da sua mente. E você não vai prestando atenção. E aí vai roubando tudo aquilo que você tem. E quando as pessoas aqui falaram, né, que Jesus não sabia na casa de quem que ele ia comer, na casa de quem que ele estava chamando para comer. Gente, Jesus é lindo. Naquela multidão tinha pessoas de várias maneiras. Tinha tudo quanto é tipo de pessoas que você pode imaginar. Zaqueu, por ser de estatura pequena, subiu no sicômoro, porque ele sabia que Jesus ia passar ali. E ele pega e vai, né? Quem é que não vai chamar atenção no alto, né? Você está vendo uma pessoa subindo no alto assim. E Jesus pega e fala: Zaqueu, desce daí, que hoje me convém comer na sua casa. E as pessoas começaram a murmurar. Ele não sabe quem é que está chamando. Jesus sabia quem que estava chamando. E no meio daquela multidão toda, Jesus só chamou Zaqueu. Jesus não curou a prostituta, não libertou dela. Jesus não, se tinha um cego ali, não tocou para ele enxergar. Se tinha um mudo, ele não tocou. Mas ele chamou Zaqueu para ir para a casa dele. Sabe por quê? Jesus é estrategista. Porque Zaqueu era cobrador de impostos, ele conheceu muita gente. E ele se convertendo, o que ele ia fazer? Ele se convertendo. Além dele falar com Jesus que se ele roubou, ele ia devolver 3 vezes mais, ou a metade que ele tinha, ele ia devolver da sua riqueza. Houve salvação naquela casa. Jesus quer ser seu amigo. Jesus queria ser amigo de Zaqueu. A salvação não entrou naquela casa. A palavra de Deus diz que houve salvação naquela casa. Porque é o que Jesus quer fazer conosco. Jesus quer mudar. Só Jesus que pode mudar o nosso modo de pensar. Só Jesus que pode mudar o nosso modo de andar, o nosso modo de falar. E a atitude de Zaqueu foi uma atitude muito linda. Porque a gente lê o texto, a gente vê Jesus falando que ele estava roubando. A gente viu Jesus tocando na riqueza dele, falando que era rico. Não. Jesus só mostrou para ele que de tudo que ele tinha, o mais importante era ter Jesus, era ter a salvação. Porque aquela riqueza que ele tinha, aquele dinheiro que ele tinha, tudo que ele tinha, ele não ia para o céu. Ele não ia morar com o Senhor. E Jesus, ele trouxe para a hora, o Espírito Santo ali, trouxe para Zaqueu o arrependimento. Porque quando a gente lê o texto, a gente não vê Jesus mandando ele devolver tudo.
Devolve o que você roubou, você devolve para o povo. Metade você tem aqui, devolve porque você é ladrão. Você é cobrador e você cobra para mais. Você é injusto, você é infiel. Em nenhum momento a gente viu Jesus fazendo isso. Mas simplesmente ele quis entrar na casa dele para mudar a atitude e a história daquele homem. Ele quis entrar no coração dele, ele entrou no coração dele. E a palavra de Deus diz que aquela família se tornou um exemplo. O que eu quero dizer para nós nesta manhã? Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer fazer de uma pessoa que não podia andar no meio da sociedade. Jesus quer que você ande com liberdade. Mas Jesus quer também curar aquilo que está dentro de você. Aquilo que às vezes está impregnado em você. Aquilo que tem tornado ganância para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer tirar isso de você para você ser livre. Para você não ser impedido com que a promessa do Senhor, aquilo que Deus tem para você, entre na sua vida, entre na sua casa e venha tornar de você um homem ou uma mulher com coração sensível, um coração arrependido das coisas erradas o que nós fazemos. Ele fazia errado. E Deus, ele não deixou de olhar para ele. Deus não deixa de olhar para nós. Deus conhece o seu coração. Deus, ele sabe aquilo que tem tornado ídolo. Eu dei um testemunho meu aqui em questão que é a respeito do dízimo e das ofertas, que eu tinha salão de beleza e eu dava o dízimo, Senhor, no final do mês, mas quando eu ia fazer a minha conta toda, eu falava com o Senhor assim: não vou dar o dízimo todo não, eu vou dar a metade. Às vezes eu nem dava o dízimo, falava: Senhor, não tem condição de dar. E aí eu comecei a falar com o seu pai: eu estou roubando do Senhor, eu estou roubando o seu dízimo e oferta, eu estou sendo muito ganancioso com o dinheiro. E eu quero agora, pai, toda semana fechar o meu salão, ver o que eu trabalhei e dar o dízimo para o Senhor. Porque às vezes você não percebe que quando você está ali com seu dízimo, é igual eu falo com a minha mãe sempre: mãe, não guarda o dízimo dentro de casa, leva para a igreja. Hoje está mais fácil, né? Você pode colocar, igual colocou aqui no Pix. Porque às vezes quando você deixa o seu dízimo e a sua oferta dentro da sua casa, para você falar assim: eu vou para a igreja e vou levar, acontece alguma coisa, uma falta de dinheiro, onde você vai tirar? Você vai tirar daquele dízimo, daquela oferta. Aí você fala assim: não, eu vou ter o dinheiro para colocar no lugar e eu vou pôr. Aí quando você vai olhar, você tem o dinheiro, mas não tem aquele que você tirou. E isso vai tornando, você vai fazendo isso sempre. Isso se torna um vício na sua vida. Isso se torna uma ganância também. Porque você começa a brincar com Deus. E Deus apenas pede de nós 10% daquilo que a gente tem que dar para Ele. Mas quando Deus deu o seu filho ali, Ele deu ele por inteiro. Ele não deu ele pela metade. E às vezes a gente fica, preocupado em dar. O que eu tenho? Será que eu preciso? E a palavra do Senhor, ela fala que nós temos que obedecer o que a Bíblia diz. Nós vemos que Jesus deu exemplo de tudo. E uma das coisas também que ele deu exemplo foi de dar o dinheiro. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, você tem que dar a Ele. O que você tem deixado, às vezes, você tem achado que é normal, mas às vezes não é normal. Está te cegando. O que está cegando dentro de você? Semana passada, domingo passado, a Aline deu um exemplo aqui da mãe com o filho. Talvez você pode estar idolatrando seu filho demais.
Talvez você pode estar idolatrando seu cônjuge demais. Talvez você pode estar idolatrando seu carro demais, sua moto demais. O que você está idolatrando? Peça ao Espírito Santo de Deus para Ele estar tirando isso de você. E uma das coisas que nós temos que fazer quando Jesus ele entra na gente, Ele fala com a gente, eu tenho que tomar uma atitude rápida. Zaqueu naquela hora ele tomou uma atitude rápida. Ele falou com o Senhor, olha, ele viu que ele roubava. Ele falou assim, olha, eu vou distribuir aquilo que eu peguei. Então o que acontece? A ganância ali saiu do coração dele. A idolatria pelo dinheiro saiu do coração dele. E é isso que Deus quer tirar de nós nesta manhã. Talvez você fale assim, eu não tenho. Mas por que dessas ministrações sobre ídolos? Por que Deus usou o Marlon mais a Silva para estar trazendo essas ministrações para a gente? Será que se não tivesse no nosso meio, eles estavam trazendo essa ministração para nós? Então cabe a nós a pensar. É a minha família. Eu tenho uma filha de criação. Meu irmão deu ela para mim, a Kézia. Hoje ela está com 37 anos. Ela tem 3 meninas. Lavínia, a Ana e a Maria. E eu vi que eu estava idolatrando demais a Kézia. Idolatrando a tanto, vocês nem imaginam. Eu pensava que eu que era dono dela. Eu que mandava, eu que fazia. E aí, não foi fácil não, gente. Não é fácil não. Mas Deus está dando graça. Eu pedi a Deus, Pai, estou idolatrando a Kézia demais. Kézia está nas suas mãos. Kézia está nas suas mãos. Quando eu fui para a África, morar na África em 2016, aconteceu uma coisa com ela aqui no Brasil, com a menina dela, a Lavínia. E eu fiquei doida lá na África. E o Senhor falou comigo assim, filha, eu te tirei de longe porque eu que cuido. Eu trouxe você para cá porque eu que cuido. Quando eu voltei do Brasil, a Lavínia mais velha constatou no sangue dela que ela tem uma bactéria que chama eritema nodoso. É doença de velho nas juntas. E aí ela fica com as pernas inchadas, com as pernas roxas, e eu comecei a pegar a Lavínia. Como que eu que fazia. E Deus um dia no meu quarto falou comigo assim, ó, eu te tirei para longe, para te mostrar que eu que cuido. Quer que eu tire você de novo? E eu falei com o Senhor, não. Estava idolatrando. Eu não estava vendo que eu estava idolatrando. Mas Deus me mostrou que eu estava idolatrando. Ela está trabalhando, ela não pode trabalhar no serviço longe, porque as pernas incham demais. E ontem à noite ela conversando comigo, eu falei, cara, você está de perna para o ar, né, filha? Ela falou assim, tia, que doença miserável é essa? Que eu não posso trabalhar muito em pé, nem muito sentada. Porque senão começa a ficar roxa a perna dela e dói. Dói dela arranhar a parede assim. E deu vontade de ir para lá, né? Deu vontade de ir para lá. Ela conversando comigo. Aí eu oro por ela, teve uma madrugada que ela falou comigo assim, tia, vai conversando comigo até eu dormir. Dá vontade de ir embora, não dá? De ficar perto dela. Mas Deus cuida. Confiar em Deus que Ele cuida. Porque senão eu vou começar a idolatrar de novo, né? Eu não quero tomar o lugar de Deus. Deus cuida. Então, o que eu quero trazer para nós aqui, que Jesus, Ele quer mudar a sua história, assim como Ele mudou a história de Zaqueu. A graça entrou na vida dele, a graça entrou na casa dele, e a graça é Jesus. E a graça quer entrar na sua casa. Jesus, Ele quer entrar. Ele quer mostrar para você, né? Zaqueu queria Jesus. Zaqueu queria seguir Jesus. E logo
constatou se fizesse dinheiro seu problema, ele começou a tirar, ele começou a falar. Ele começou a despir, né? A despir daquele homem velho, né? Daquela roupagem velha, daquela roupagem de ganância, daquela roupagem de idolatria, daquela roupagem até mesmo de roubador, né? Cobrador, mas roubava. Na hora ele falou: eu tenho que tirar isso aqui de mim, porque a graça entrou na casa dele. E quem é a graça? A graça é Jesus. A segunda promessa de Zaqueu não estava relacionada com caridade e misericórdia, mas justiça. Aqui uma vez já começa Deus falando com ele. Em resposta a essa promessa, Jesus declarou: a salvação chegou na tua casa. Observe que ele não disse: se viver dessa maneira, a salvação chegará na sua casa. Mas a salvação já chegou. A salvação de Deus não chega em resposta a uma vida transformada. A vida transformada chega em resposta à salvação oferecida como uma gratidão. Primeiro, a salvação vem pelo arrependimento e depois você confessar. Zaqueu, ele arrependeu primeiro e depois ele confessou. É isso que Jesus quer fazer de nós. Ele quer da gente um coração arrependido, porque a palavra do Senhor diz que um coração arrependido o Senhor não desprezará. E quando nós temos um coração arrependido, você começa a confessar ao Senhor os seus erros. Foi isso que Zaqueu fez. Quando a graça entra, quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra na sua casa, você começa a ver os seus erros e você começa a se arrepender, e através do seu coração arrependido, você começa a confessar ao Senhor os seus erros. Então que nessa manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa estar trazendo em nós esse arrependimento, mostrar para nós esse arrependimento, para que depois nós venhamos confessar o que Deus quer de nós nessa manhã. Que venha o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos esvaziar nessa manhã de toda idolatria, que nós possamos esvaziar de todos os deuses que ainda está dentro de nós, que nós possamos nessa manhã pedir a Deus que Ele venha dar um basta nessa situação. Essa é a razão porque os ídolos não podem ser tratados pela simples eliminação dos ídolos superficiais como dinheiro ou sexo. Podemos olhar para eles e dizer: preciso tirar toda a ênfase nisso na minha vida. Não posso deixar que ele me controle. Vou dar um basta. Só há uma maneira de mudar em nível de coração. Só há uma maneira de mudar esse nível, essa vontade do nosso coração. É mediante a fé do Evangelho do Senhor. Foi quando eu falei que a Bíblia nos ensina tudo. Tudo. Eis que Paulo estava dizendo: Jesus abriu mão de toda a sua riqueza no céu, a fim de fazer você o seu tesouro. Pois vocês são um povo valioso, como um tesouro. Lá em 1 Pedro 2,9 diz, né, que nós somos sacerdote real, nação eleita, povo exclusivo de Deus. Você é povo exclusivo de Deus. Nós somos povo exclusivo de Deus. Quando você vir morrendo para torná-lo tesouro dele, então você se apropriará de Jesus. O dinheiro deixará de ser a moeda que lhe dá o significado e segurança, e você desejará abençoar outras pessoas com quem tem. À medida que você compreender o Evangelho, o dinheiro não terá domínio sobre a sua vida. Pense na graça preciosa de Jesus, até transformá-la em uma pessoa generosa. Você não vai ter o dinheiro só para você. Você vai abençoar outras pessoas. Você vai começar a abençoar outras pessoas. A cruz de Jesus demonstra o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança.
Você não precisa mais invejar o dinheiro dos outros. O amor e a salvação de Jesus te concede uma condição extraordinária que o dinheiro não pode conhecer. Então, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus possa vir falar nos nossos corações grandemente, que você não venha amar o dinheiro mais do que Jesus, que você não venha confiar no dinheiro mais do que Jesus, que você não venha ser escravo do dinheiro. Você é filho de Deus, você não é escravo, você é filho. Então, que você possa pedir ao Senhor que Ele venha entrar, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele venha mostrar para nós qual ídolo que eu estou adorando. Talvez não seja o dinheiro, mas seja o seu filho. Talvez não seja o seu filho, mas seja seu esposo. Talvez não seja seu esposo, mas seja sua esposa. Talvez não seja isso, seja seu carro, seja sua moto, seja aquilo que você tem, aquilo que está tirando o lugar de Deus na sua vida. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa revelar para nós. Eu queria que você se colocasse de pé. Queria chamar o grupo de louvor. Eu sei que Deus, Ele não envergonha ninguém. Eu não vou pedir para vocês virem aqui quem idolatra o dinheiro, ou quem idolatra o filho, ou quem idolatra a família, o seu carro. Eu não vou chamar aqui porque Deus não envergonha ninguém. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração e pedisse a Deus: Pai, será que a minha esposa tem tomado o lugar do Senhor? Será que o serviço que eu tanto pedi ao Senhor, que hoje eu tenho, tem pego o lugar do Senhor? Será, ó Pai, que as posses que o Senhor me deu, porque foi o Senhor que me deu, será que ela tem tirado? Será que eu tirei o Senhor e coloquei as minhas posses? Será que eu tenho tirado o Senhor e tenho colocado a minha família, a minha filha? O que está sendo idolatria para você? O que você nessa manhã, Deus pode te mostrar que você tem esquecido que é Deus que é o dono, é que Deus que está no controle? O que você pode? O que o Espírito Santo pode trazer para você? Peça que Ele te revela nessa manhã. Peça que Ele te mostre nessa manhã que vai ser saído. O Espírito Santo de Deus vai tirar. Ele vai te mostrar. Peça, Senhor, um coração arrependido. Conta o grupo de louvor. Adore o Senhor. Coloca a mão no seu coração e fala: Pai, eu não sei. Talvez isso tenha te paralisado. Talvez isso tenha deixado você sem ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Nós vimos que com a história de Zaqueu, a bênção entrou na casa dele. A salvação entrou na casa dele. O que às vezes tem impedido de Jesus entrar na sua casa? Ele pensou que Jesus não estava olhando para ele, mas Jesus estava olhando para ele. Assim como agora, Jesus está olhando para você. Ele não vai te envergonhar. Ele não envergonhou Zaqueu. Ele não vai te envergonhar. Mas o Espírito Santo de Deus foi que mostrou para ele ali. E ele logo se arrependeu de tudo. Feche os seus olhos. Queria que você fechasse os seus olhos. Esquece da pessoa que está do seu lado. E fala: Espírito Santo, revela a mim. É o dinheiro? É meu filho? É a minha casa? É a minha filha? É meu emprego? É a minha faculdade? É as posses que eu estou tendo? O Senhor me deu? O Senhor me deu fartura? O Senhor me deu prosperidade? Mas se isso, ó Pai, estiver tirando o lugar do Senhor na minha vida, eu quero me arrepender nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Se eu achei, ó Pai, que eu sou dona,
Eu sou apenas mordomo daquilo que o Senhor me deu para mim cuidar. Você é mordomo daquilo que Deus te deu para você cuidar. Neste lugar, Tu és real. Peça a Deus para te mostrar. Peça a Deus para Ele molhar seu coração nessa manhã. Vou me entregar totalmente. Entrega a Jesus tudo hoje. Fala: o Senhor que me deu, eu devolvo. Eu quero fazer segundo aquilo que está no coração do Senhor, Pai. Abrir os olhos do meu Se humilhe na presença do Senhor. coração. Se humilhe na presença do Senhor nessa manhã. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor, minha colheita é teu Pai querido, nessa hora, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, assim como o Senhor fez ali, transformou a vida de Zaqueu há muitos anos atrás, mais de 1000 anos, 2000 anos atrás, Pai. O Senhor é o mesmo Deus de hoje, de ontem. Pai, o Senhor é o mesmo Deus, ó Pai, que o Senhor não muda. E hoje, ó Pai, o Senhor está aqui. Pai, o Senhor trouxe seus filhos a este lugar, Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã, Pai, o Espírito Santo venha entrar nos nossos corações, está desfazendo, ó Pai, todo o ídolo que nós não sabíamos, mas que o Teu Espírito venha nos revelar, Pai, o que está tomando o lugar do Senhor nas nossas vidas. E nós não queremos, Pai, nós queremos é o Senhor Jesus. O Pai, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter fartura. O pecado, ó Pai, é nós olharmos para isso e não olharmos para o Senhor. O pecado, ó Pai, é esquecermos, ó Pai, que o dono é o Senhor, que nós somos apenas o mordomo daquilo que o Senhor nos deu. Então, por isso, ó Pai, que nessa manhã eu peço ao Senhor, assim como o Senhor tem trabalhado na minha vida, trabalhe na vida dos Teus filhos nessa manhã, Pai. Assim como o Senhor tem mostrado a cada dia, ó Pai,
que nós temos que buscar é a Ti primeiro, é entregar e confiar que o Senhor é que cuida, que o Senhor é que faz. Então, Pai, nessa manhã eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha estar trazendo arrependimento sobre nós, os Teus filhos, nessa manhã, e mostrando para nós, ó Pai, aquilo que era idolatria ou está sendo idolatria, e que nós possamos confessar o Senhor, nos rasgar os nossos corações diante do Senhor, ser verdadeiro diante do Senhor, para que a salvação, para que a libertação entre, para que a ganância saia, para que a avareza saia de nós, a avareza pelo dinheiro, a avareza pelas coisas, riqueza aqui deste mundo, tira de nós em nome do Senhor. Eu quero pedir ao Pai, o Senhor que é Pai, que cuida, venha estar, ó Pai, tocando em cada vida aqui, abrindo o entendimento, trazendo, ó Pai, aquilo que talvez não está entendendo, que está tirando o lugar do Senhor, e que o Senhor possa estar mostrando, ó Pai, o Senhor é amor, e que possamos reconhecer, nos arrepender e confessar o Senhor. Nós não queremos, ó Pai, adorar outros deuses. Nós queremos adorar o Senhor. Nós não queremos buscar a outros deuses. Nós não queremos buscar a riqueza desse mundo, porque elas passam. Mas as riquezas do céu, Pai, elas são eternas, são para sempre. Nós queremos buscar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Então que nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, Deus, o Senhor é Deus que conhece. A Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece. E o salmista Davi orou, Pai, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que está me impedindo de chegar até o Senhor, vê se há em mim, Pai, algo, ó Pai, que eu estou colocando no lugar do Senhor, Pai. O nosso coração é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, é por inteiro, Pai, não pode ser a metade, é por inteiro. Então, Pai, eu peço ao Senhor que nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. A Tua palavra diz, ó Pai, com o coração arrependido, ó Pai, o Senhor não vai desprezar. Pai, traga arrependimento, toda dureza, ó Pai, tira do nosso meio, tira os nossos corações em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha, Espírito Santo, mostrar. Tua palavra diz, ó Pai, que quem convence é o Espírito Santo. Quem convenceu Zaqueu ali foi o Espírito Santo. Nos convence, Espírito Santo, em quem nós temos colocado por causa do medo de perder. A gente coloca outras coisas no lugar do Senhor por causa do medo de perder, Pai. Mas nós não queremos perder a nossa vida, a salvação em Ti. A graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Entra na nossa casa, mostra para nós. Durante essas ministrações que estão tendo aqui, Pai, venha mostrar para nós. E que nós possamos fazer igual os arqueus, se despiu de tudo aquilo que feria, de tudo aquilo que atrapalhava ele. Ele entregou tudo e houve salvação naquela casa. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Continua falando aos nossos corações. Não deixe que nós vamos esquecer, perder a palavra pelo caminho, mas que nós possamos estar pensando, meditando nessa palavra. Qual tem sido o ídolo, Pai, que tem tirado o lugar do Senhor em nossas vidas? Em nome de Jesus. Vou fazer mais uma oração. Eu queria que você fizesse oração comigo, colocasse a mão no seu coração. Pai, se aqui hoje entrou alguma pessoa que estava distanciado da presença do Senhor, ou que estava triste, que estava angustiado, e por algum momento, ó Pai, afastou de Ti, e hoje, ó Pai, reconhece o Senhor como Salvador, e hoje, Pai, está sentindo o coração ardendo, para estar recebendo esse Deus que é Pai, que cuida,
que transforma, só o Senhor que transforma a vida, só o Senhor que muda a história, só o Senhor que faz um novo nas nossas vidas. Que, Pai, que o Senhor venha tocar nos corações, o Senhor venha falar nos corações. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer fazer um concerto com o Senhor, se quer aceitar Jesus, ou se está com alguma dor, com alguma ferida, alguma tristeza, alguma angústia. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem alguém sentindo fraco? Ou tem alguém que quer voltar para Jesus? Ou tem alguém que quer pedir, Deus me ajuda, eu quero caminhar contigo. Está difícil, mas eu quero caminhar contigo. Levanta a tua mão. Você que estiver aí, levanta a mão, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Não tem. Amém. Então todos são filhos de Deus. Todos reconhecem o Senhor como seu Salvador. O Senhor abençoe vocês grandemente. No nome de Jesus, amém? Queria chamar o Mar. Continue com seus olhos fechados. Estenda suas mãos aos céus. Comece a agradecer a Deus por este momento, por essa palavra, por esse tempo de revelação, por esse tempo onde nós estamos ouvindo a voz do Senhor através dessas ministrações, ouvindo a palavra, sendo quebrantado. Comece a agradecer ao Senhor pela semana que vai se iniciar, pelo mês que vai se iniciar, o mês de maio. Tantas bênçãos que o Senhor tem para nós. Comece a agradecer pelas misericórdias do Senhor que se renovam sobre a nossa vida nesta manhã. Pai eterno, nós te agradecemos por este culto, meu Pai. Te agradecemos por esta palavra, Senhor Deus. Arranca de nós toda idolatria, Senhor Deus eterno. Tudo que nós temos substituído e colocado Deus em primeiro lugar. Pai, que o nosso meditar, o nosso caminhar seja o Senhor em primeiro lugar. Pai eterno, nós nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, te agradecendo, meu Pai, pelo teu amor ali na cruz derramado através de Jesus ali, meu Pai. Senhor, tu és lindo e maravilhoso. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e toda a terra. Que o Senhor Deus é um Deus maravilhoso de graça e de misericórdia, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, meu Pai. Ó Deus, eu oro colocando, meu Pai, a vida de cada um diante do Senhor, clamando a ti, Senhor Deus. Nos guarda, nos proteja, nos leva para casa debaixo dessa graça, dessa unção e dessa misericórdia. Pai eterno, no nome de Jesus, que seja uma semana maravilhosa na tua presença, que seja uma semana onde nós tenhamos sede e fome de te buscar. Que seja uma semana, meu Pai, que possamos glorificar e exaltar o teu santo nome no trabalho, na escola, aonde nós formos, meu Pai. Que a bênção do Senhor, aquela que enriquece, venha sobre a nossa casa, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pelo teu amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. É a igreja que vai morar no céu diz amém. Deus abençoe. A salva de palmas ao Senhor. Vai na paz. E Deus abençoe. Amém.